Eu sempre achei importante fazer uma relação entre os estudos, o que a gente estudava na universidade, com a escola, com a prática. Então eu fiz o mestrado um pouco depois da graduação e no mestrado eu fiz um trabalho voltado para entender esse mundo que a gente vive hoje, a questão da cultura digital, como que as crianças nascem hoje já imersas num mundo muito diferente do que a gente viveu, né? Então o meu mestrado foi sobre isso e no doutorado eu fui olhar como é a formação dos professores para trabalhar nesse mundo de hoje. E acaba que a formação de professores é um percurso que eu venho investindo, né? Na orientação na escola eu preciso olhar para a questão da formação de professores e o meu campo em relação a isso foi se abrindo, o meu olhar para isso também. Então a tese foi sobre formação de professores nesse mundo de hoje, no contexto da cultura digital. O doutorado foi na UERJ, no programa de pós-graduação em educação da UERJ. Eu fui orientada pela professora Maria Luísa Oswald. E lá o estudo foi sobre formação de professores, mas do ponto de vista das histórias de vida. Então a minha intenção era entender como que os professores se formam não só nos espaços formais, né, de educação, mas também o quanto que os outros saberes da vida constituem esse professor. E por isso a gente que trabalha com formação de professores precisa entender quais são as demandas desse professor, qual é o anseio, quais são as dificuldades e valorizar a experiência do professor. E a relação entre o meu projeto e o trabalho aqui na escola é total, né? Porque a minha função é fazer formação de professores e orientar o trabalho pedagógico. E o meu trabalho lá de pesquisa no doutorado é a relação entre essa teoria e a prática, não só pedagógica, mas a prática na vida dos professores. Olhar para esses professores que eu oriento de maneira mais humana, mais sensível, pensando em estratégias para que esse professor tenha uma atuação autoral, sensível na relação com os alunos, consciente e implicados com a sua própria formação. Aqui a gente faz uma formação que é diária. Então é o tempo todo colocando esse professor para pensar sobre a própria prática, porque senão não vai fazer sentido para ele. Então essa é uma estratégia que a gente faz aqui, toda oportunidade é a oportunidade de pensar. Então a ação com as crianças, o planejamento de um evento, de um projeto, do cotidiano, os conflitos que acontecem no dia a dia, tudo isso é material para o professor pensar e ele não pensa só enquanto professor, ele pensa junto com toda a sua bagagem, a sua história, a sua vida, e tornando esse professor consciente do seu processo. Tenho vontade de transformar essa tese num livro, tem algumas parcerias aí, alguns convites surgindo. Acho que essas linguagens todas dialogam, né, pra gente pensar em atuações mais conscientes, pensando que mundo que a gente quer transformar, né? Eu acho que essa é a minha contribuição.